Bom dia. Muito bom. Se você está acompanhando o evento de casa ou daqui também, não esqueça de falar para a gente como está acontecendo aí o 15º Fórum RNP. Poste nas redes sociais com o fórum, com a hashtag Fórum RNP 2026, para a gente ver sua foto, ver sua selfie. Se quiser tirar uma foto comigo, eu não recomendo, mas tire uma foto e poste com a hashtag, que eu acho que vai ficar bem legal. Bom, sem mais delongas, vamos chamar aqui para o nosso painel para falar sobre infraestrutura de dados em saúde, soberania, IA e o que está em jogo. Com certeza vai ser um painel muito rico, falar sobre soberania e governança de dados, né, Daniele? Então, eu já aproveito para chamar ao palco a gerente de soluções da RNP, Daniele Sodré. Uma salva de palmas, gente. Também chamo o diretor substituto do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde, DataSUS, Robson Matos. Salva de palmas. Para compor também essa mesa, o coordenador-geral de Ações Estratégicas em Pesquisa no Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério de Saúde, Evandro Lupatini. E, para fechar, também chamo o Marcos Samano. Está por aí? Marcos está aí. Ele é professor, doutor do Departamento de Cardiopneumologia da FMUSP. Falei certo? Seja bem-vindo. O palco do Fórum RNP é todo de vocês. Fique à vontade. Teste. Vocês viram que a mesa aqui é extremamente qualificada. E nós vamos ter um debate muito interessante aqui hoje. E eu quero começar com uma pergunta. Qual o futuro nós estamos construindo para a saúde digital hoje? Qual futuro nós estamos construindo para a saúde? É justamente sobre esse ponto que viemos debater aqui. E tem várias ações que já estão acontecendo e formando essas bases importantes para a transformação em saúde. Existem iniciativas nacionais que vão ser apresentadas aqui que se propõem a reunir dados dos pacientes brasileiros. Estamos falando de informações na ordem de mais de 5 bilhões de registros, entre dados clínicos e exames. Quem nunca passou por uma situação em que o médico fez uma solicitação de exames dos últimos 6 meses e, normalmente, você não tem acesso a esse histórico? Eu já passei por isso, imagino que a maioria de vocês também. E essa iniciativa vem a responder essas dificuldades. Temos também aqui o Evandro, que vem trazer sobre o Genomas Brasil. A intenção é fazer o sequenciamento do genoma humano, trazendo aqui potenciais aplicações, tanto para geração de conhecimento, como também potenciais aplicações no SUS. Nós estamos falando, quando falamos dos genomas, informações sobre o DNA. E por que isso é importante? Porque isso pode trazer novas aplicações para diagnósticos e também para tratamentos especializados, como câncer, doenças raras. Imagine o potencial de uma iniciativa como essa, e foram sequenciados mais de dezenas de milhares de genomas até o momento. Vamos conhecer mais a respeito com a fala do Evandro. E também o professor Marcos, trazendo informações e experiências sobre telecirurgia robótica. Então, já temos experiências voltadas à telecirurgia robótica, onde o paciente e o médico estão em locais diferentes e, por meio da tecnologia, um procedimento cirúrgico é performado. Então, estamos falando aqui de temas bastante diferentes e que se conectam em alguns pontos. Estamos falando de dados cada vez mais integrados, estamos falando de infraestruturas que precisam ser resilientes, seguras e também, naturalmente, vamos falar aqui sobre soberania digital. Eu sou Daniele Sodré, eu acompanho hoje essas iniciativas de saúde, algumas delas que vão ser apresentadas aqui. É um prazer moderar esse painel aqui, estar atuando nesses projetos em conjunto com essas equipes também bastante qualificadas. Então, vamos conhecer mais, nesse momento, sobre essas experiências. Ao final das apresentações, nós vamos ter aqui um momento para perguntas da plateia. Então, gostaria de convidar, nesse momento, o Robson para iniciar com sua apresentação. Robson, por favor. Pode fazer. Vai aparecer aqui para você. Perfeito.
Bem, muito bom dia. Me chamo Robson Matos, estou como diretor substituto do Departamento de Informação e Informática do SUS, o famoso DataSUS, da CEIDIG, Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Quero iniciar minha fala primeiro agradecendo o convite da RNP, né, muito orgulhosamente aqui representando o departamento e a secretaria num tema tão importante e trazendo a nossa visão sobre esse assunto, né, cada vez mais em voga, cada vez mais na boca de todo mundo, porque de fato é algo muito preemente, é muito emergente para pedindo perdão até pelo termo, a saúde das informações de saúde, né, dos dados em saúde, toda a questão da soberania. Daniele, Marcos, Evandro, é um prazer estar aqui partilhando esse painel com vocês, né, reencontrando vários amigos aqui que eu não via há muito tempo, mas sem mais delongas, vamos à nossa apresentação, onde que... Tá, briga, tem um passador, obrigado. Bem, primeiro, o que é necessário, né? Se viu uma necessidade de uma transformação digital no SUS, né? Temas de saúde digital que antes eram vistos como temas muito futuros, muito proféticos de alguma maneira, se tornam cada vez mais presentes, cada vez mais necessários, né? E para isso foi criado um programa específico no Ministério, que é o Programa SUS Digital, que ele tem justamente como objetivo promover a transformação digital do SUS, né? Esse programa, ele teve a adesão de todos os estados, o Distrito Federal e todos os municípios, né? E foi o primeiro programa que destinou o repasse de recursos públicos específicos para a saúde digital, né? Ele se iniciou com um diagnóstico nacional, por meio de um índice nacional de maturidade em saúde digital, a criação de planos de trabalho da ponta, né? E depois o repasse de recursos e acompanhamento, né? Para quê? Para ampliar o acesso à população a essas informações, né? Fazer com que realmente a saúde digital deixe de ser algo do futuro, se torne presente no serviço de saúde, nas ações e nos serviços. Esse programa, né, ele foi publicado por meio dessa portaria, a 3232, de 1º de março de 2024, e ele tem esses alicerces aqui como objetivos, né? Primeiro, continuidade de cuidado. A transformação aqui digital do SUS e a disponibilidade desses dados e informações, o foco principal é o cidadão, né? A qualidade do acesso do serviço ao cidadão. Para isso, a gente precisa de dados e isso promove a continuidade de cuidado. Equidade ao acesso aos dados e qualidade também de acesso a esses serviços por meio da tecnologia. Um dos pilares do programa SUS Digital é a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. Por muito tempo, o SUS, seja na gestão federal, estadual, municipal, se viu com uma miríade de sistemas de informação, que muitas vezes não se comunicavam, não se integravam, e geravam uma série de informações esparsas, né? E que geravam, inclusive, essa necessidade de um médico pedir um exame para você, você não ter aquele exame, né? A não ser que você tenha guardado em papel, né? Aquele raio-x que a gente bota ali no estrado da cama, né? Do contrário, muitas vezes o exame se perde, a prescrição se perde, uma recomendação médica se perde. Com a RNDS isso muda, né? Se cria, então, uma rede nacional de dados em saúde, instituído com um padrão de interoperabilidade nacional, no qual a gente não se importa mais tanto com o sistema da ponta, mas sim no dado, na informação que ele gera, né? E qualquer sistema, seja ele federal, estadual, municipal, independentemente do tempo, da idade dele, a linguagem de programação, ele pode se integrar à RNDS e enviar esse dado de maneira padronizada. Todo dado sempre identificado, seja pelo CPF ou pelo CNS, que é o Cartão Nacional de Saúde, de maneira que a gente construa uma linha do tempo do cidadão, né? Independentemente dos serviços que ele passa, os níveis de atenção, a gente cria um prontuário unificado dentro da rede, subsidiando aquela continuidade de cuidado que eu comentei. A Rede Nacional de Dados em Saúde ela é muito recente, ela foi instituída em 2020, mas ela já tem esse tamanho todo, né? Nós temos mais de 5 bilhões de registros hoje na RNDS, se iniciou, né, num ambiente pandêmico, captando somente informações de exames laboratoriais e vacinas da Covid-19. Hoje a gente tem todas as vacinas, vários exames, atestados médicos, prescrições, registros de regulação assistencial e também informações da saúde suplementar em parceria com a ANS. Todo esse conjunto de dados ele precisa ser devolvido, ele precisa ser disseminado. Isso é feito por meio das plataformas SUS Digital, né? O mecanismo de inovação que tem foco nos usuários. Quais são esses usuários? Em primeiro lugar, o próprio cidadão, mas também os profissionais de saúde e os gestores também, né? Os profissionais para continuidade de cuidado e os gestores para tomada de decisão em políticas públicas de saúde.
Essas plataformas, então, estão aqui representadas. Para o cidadão, o Meu SUS Digital, né? Acredito que todos conheçam. Quem não conhece, por favor, baixe o aplicativo, disponível em todas as lojas. Né? Um aplicativo oficial do Ministério da Saúde, com foco no cidadão. Além disso, nós temos o SUS Digital Profissional, que já é uma plataforma web voltada para os profissionais de saúde. É um sistema que ele se integra a prontuários clínicos, sistemas de prontuários clínicos, sejam públicos ou privados, trazendo aqui a visão nacional do cidadão, do paciente. Né? O médico, o médico ou qualquer profissional de saúde, quando ele está em contexto de atendimento e ele acessar o prontuário pelo SUS Digital Profissional, ele não vai ver só a informação daquele prontuário específico ou naquele estabelecimento, ele vai ter uma visão nacional. Né? A RNDS proporciona isso, justamente pela identificação dos registros. E, por último, o SUS Digital Gestor, que é um projeto que já está em piloto, que é uma plataforma também que se alimenta da RNDS, mas voltada para os gestores públicos, sejam eles federais, estaduais, municipais, ou até de estabelecimentos de saúde. Tudo isso, obviamente, alicerçado aqui nos princípios de segurança e proteção de dados no SUS, né? Sempre se embasando na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e também no Decreto 12.560 de 2025, que estabeleceu as diretrizes para a RNDS e as plataformas do SUS Digital. E falando agora em soberania, mais especificamente, né? Tudo isso são passos, são apenas alguns passos para a gente adquirir a soberania digital. A gente está criando um padrão de interoperabilidade, uma rede nacional, mas esses dados eles precisam estar aqui também. Né? Não só a infraestrutura de armazenamento, mas também a operacionalização desses repositórios, né? De maneira que o Estado ele controle, ele proteja e ele mantenha ambientes digitais próprios para essa informação. Isso está se dando por meio do projeto da Nuvem Soberana, que é uma parceria entre o SERPRO e o DataSUS, para a construção de um ambiente 100% nacional, de nuvem e também em servidores físicos, né, para que a informação fique toda aqui. Os sistemas, né, vários sistemas do Ministério do SUS, né, que possuíam algumas tecnologias proprietárias, eles estão evoluindo para se tornar agnósticos, isto é, a gente não depender de nenhum fornecedor internacional. Então, tudo baseado em código aberto, né, open source, para que a gente consiga fazer essa manipulação dentro de casa, né, sem intervenção externa, e em repositórios nacionais, né, trazendo mais proteção e mais controle de dados. Né, e como eu disse, não é só trazer o dado para uma nuvem nacional ou para um servidor nacional, é também ter a operacionalização aqui dentro, o controle da tecnologia aqui dentro. Isso tudo envolve infraestrutura, dados e serviços. Para a gente ter soberania, a gente tem que ter conectividade. Né? Então, tem projetos dentro do Ministério envolvendo conectividade de UBS em áreas remotas, né? Sobretudo em território indígena, promovendo, né, o acesso a links, tanto cabeados por fibra ótica, como também links satelitais. Hoje nós temos quase 4.000 unidades básicas de saúde com conectividade inadequada ainda. Então, como é que eu vou ter uma conectividade com a RNDS, um fluxo de informações, seja de alimentação ou de consulta? Eu preciso evoluir isso. Né? E nós temos mais de 800 já regiões indígenas conectadas também, sejam aldeias, unidades básicas de saúde indígenas, casais de seis totalmente conectados, enviando e consumindo dados. Né? Além disso, nós precisamos ter uma soberania terminológica, né? E nós iniciamos pela identificação do cidadão. O CPF foi instituído como um identificador único, em paralelo ao Cartão Nacional de Saúde, o CNS, pois nós sabemos que nós temos hoje mais de 3 milhões de cidadãos que não possuem CPF e provavelmente não vão possuir, por vários motivos, sejam indígenas aldeados, ciganos, migrantes que são atendidos pelo SUS, eles têm CNS, mas não têm CPF, mas nós tivemos uma sanitização também das bases, de maneira que o CNS, hoje o Cartão Nacional do SUS, e o CPF, com a Receita Federal, estão já sincronizados. Né? De maneira que a gente tem agora uma maneira única realmente de identificar o cidadão e conseguir promover a interoperabilidade em relação aos registros de saúde. Além disso, a modernização contínua dos sistemas, né? Como eu disse, alguns sistemas eles ainda utilizavam tecnologias proprietárias. Eles precisavam evoluir, não só para aderir ao CPF, muitos não tinham ainda o CPF como identificador, mas também para utilizar tecnologias agnósticas, né? Justamente para a gente conseguir consolidar essa nuvem soberana, agnóstica, com sistemas agnósticos. E a gente brinca muito no DataSUS que muitas vezes se troca o pneu do carro com o carro andando. No DataSUS a gente tem que trocar uma asa de um avião com um avião voando, né? Porque aqui nós estamos tratando de sistemas, muitos sistemas que são vitais, sistemas de suporte à vida, que a gente vai ter que migrar
para uma nova tecnologia, migrar para um novo servidor e ele não vai poder parar de funcionar. Um Sistema Nacional de Transplante ele não pode ficar fora do ar 1 hora. E a gente vai ter que fazer essa transição de tecnologia e de repositório, e tudo isso está sendo muito bem feito em parceria com o SERPRO. Né? De maneira que aí, com todo esse arcabouço, dados, tecnologia, interoperabilidade, padrões, a gente tem o insumo para trabalhar a IA. A IA sem dado não é nada. Né? A IA ela precisa de padrões, ela precisa de massa de dados. Né? E isso tudo é alicerçado pela soberania, pelo acesso equitativo e pela proteção de dados. Né? Nós temos vários projetos também de inteligência artificial no SUS, dentro do PIBIA, né, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, aqui apenas para citar alguns, a implantação e modernização de sistemas hospitalares do SUS. Né, nós temos uma grande parceria com a GHU e a GHUSE, que inclusive estão integrando dados já com a RNDS, de atendimento clínico sumário de alta, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e também a instituição do primeiro hospital público inteligente do Brasil, né, como alguns exemplos de projetos dentro desse plano. E para o futuro, para fechar, o que nós queremos? Né? Dados transformados em inteligência estratégica para o SUS. Dados, primeiro, de qualidade. Dados sem qualidade não vale nada para uma inteligência artificial. Isso depende a interoperabilidade, os padrões terminológicos, a conectividade para que os sistemas consigam se comunicar conosco, um ecossistema cada vez mais integrado e interoperável entre sistemas, né, trazendo a padronização necessária para a comparação dos dados, os dados cada vez mais qualificados para apoiar as decisões de saúde, essa continuidade de cuidado, e uma gestão fortalecida. Né? Então, captar o dado num padrão, organizar esse dado com qualidade e devolver para quem mais precisa, gestores, profissionais de saúde e, sobretudo, cidadãos. Bem, finalizo minha apresentação por aqui, fiz uma apresentação bem curtinha, mas para dar esse panorama do que o DataSUS e a CEIDIG vem trabalhando nesse assunto de soberania e IA. Muito obrigado. Robson, obrigada pela sua apresentação, excelente ver quantas iniciativas nós temos aqui voltadas à transformação digital do SUS de maneira estruturada, segura e que beneficia efetivamente a população. Obrigada pela sua apresentação. Por favor, Evandro, fique à vontade quando você estiver preparado para iniciar a sua apresentação. Estamos ansiosos para ouvir sobre o programa Genomas Brasil. Obrigado, Daniele. Um prazer estar aqui. A gente agradece o convite da RNP, enviado para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. Sou servidor do Ministério, da carreira de Ciência e Tecnologia, estou ocupando esse cargo comissionado no Departamento de Ciência e Tecnologia, que é vinculado a essa secretaria. Né? A nossa secretária, Fernanda Denegre, queria estar aqui com todos vocês, manda uma saudação, assim como a diretora Meiruzi também, nossa diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia. É um prazer participar aqui e ter a moderação aqui da Daniele, que é parceira conosco, e todo o time da RNP, nesse programa, o Programa Genomas Brasil, que fica muito bom falar depois do Robson, né? Uma excelente apresentação, Robson, parabéns, porque a gente vai adicionar aqui uma camada a mais que envolve o dado genômico, o dado fenotípico e dados clínicos, além daqueles que o Robson já citou nessa grande estratégia do Ministério da Saúde, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, o Programa Genomas Brasil é um programa de ciência, tecnologia e inovação. Ele foi lançado em 2020, aperfeiçoado em 2025. A gente traz aqui um panorama geral de tudo que foi fomentado. Vamos fazer uns destaques de alguns projetos específicos de inteligência artificial na saúde. Mas aqui a gente traz uma primeira pergunta, eu imagino que isso é também do domínio público, que envolve o porquê do dado genômico ser um ativo estratégico. A gente está falando da nossa impressão digital mais profunda e que traz ali informações que, no momento atual, a ciência ainda precisa estudar muito a relação de genes, variantes, a influência da farmacogenômica, enfim, uma série de campos e áreas estratégicas que a ciência ainda vai nos dar resposta. Claro, a gente já teve muita ciência de qualidade feita até hoje no Brasil e no mundo, envolvendo a genômica, a saúde de precisão, mas de forma que, uma vez sequenciado esse genoma completo de cidadão, de uma cidadã, a ciência vai voltar nesse dado para poder fazer investigações de hoje
associações que a gente ainda não consegue fazer, seja por conta de qualidade de dados, de interoperabilidade entre dados. Então, isso é muito importante, né? Diante disso tudo que a gente caracteriza, não só nós, mas o mundo, o dado genômico como um ativo estratégico. Como ele não vai mudar, o sequenciamento que é feito hoje é um investimento quando a gente fala do ponto de vista de soberania digital, de soberania na saúde, e principalmente uma informação que esse usuário do SUS vai poder levar e acessar durante toda a sua vida. E, obviamente, é um ativo geopolítico, né? A gente vai mostrar alguns dados aqui. Vejam só esse gráfico, né? Já agradecendo a equipe que fez essa belíssima apresentação junto com o IA. A gente tem aqui o Rodrigo, o Gustavo e a Tainá, o Giovanni está de férias, que é o meu substituto, e uma parte da equipe acompanhando online. Mas vejam, 90% hoje da distribuição de dados genômicos é da origem de países europeus. Esses dados não condizem com a nossa realidade, que é a população, uma das populações mais miscigenadas do mundo. Basta olhar para o lado, vocês vão ver que todos nós aqui, a maior parte, somos brasileiros, brasileiras, mas cada um tem uma feição, um traço, uma fisionomia diferente, e isso se materializa na nossa saúde. Alguns são hipertensos, hipertensas, outros diabéticos, outros vão ter mais predisposição a determinado tipo de câncer. Se a gente, como o Robson falou, não tem um dado para treinar essas IAs e todas essas novas tecnologias com a nossa característica, a gente vai importar resultados e informações advindos desses outros estudos que não nos representam. Nós estamos ali no cenário verdinho, naquela faixinha verde, dividindo com todo o continente africano e a América Latina. Então, daí a necessidade da gente fomentar ainda mais estudos nessa área da genômica. O que a gente, pensando sempre na soberania digital, governança, LGPD, o que a gente vislumbra e o que a gente tem trabalhado junto com a RNP e diversos outros parceiros? Centralização e guarda desse dado como um ativo estratégico no Ministério da Saúde, formando uma base de saúde de precisão e conectando ela no futuro a outras bases de dados. Então, o Programa Genomas Brasil ele preenche essa lacuna de ser um programa de ciência e tecnologia do Estado brasileiro para a gente fomentar cada vez mais pesquisas direcionadas para as necessidades, não estou falando de demandas, né? São coisas completamente diferentes, nuances completamente diferentes, demanda de uma necessidade. Necessidade é real, é aquilo que existe, é caracterizado, tem um racional por trás. Então, essa soberania de dados, como a gente já viu aqui na palestra do Robson, ela é um fator essencial para a nossa soberania em saúde. Então, o programa ele tem esses 3 grandes objetivos. O primeiro deles é incentivar, impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico, sempre nessas 2 áreas, genômica e saúde de precisão. Se na pandemia a gente ficou dependente de importar máscara cirúrgica, lembra? Eu comprei minha primeira máscara de pano numa padaria, porque na farmácia não tinha para vender máscara cirúrgica. Se a gente tem essa vulnerabilidade de um insumo tão básico como uma máscara, imaginem vocês um produto de terapia avançada que vai lá no seu gene, alterar o gene e vai corrigir uma doença e você não vai ter mais aquela doença. Imagina a complexidade disso. Muitas vezes um medicamento que é feito com uma administração ali na medula. Então, assim, a gente está falando de necessidades de investimento nessa área de ciência, tecnologia, desenvolvimento tecnológico, inovação, que vai trazer uma sustentabilidade para o SUS, vai conferir ali uma base produtiva local quando eu digo nacional, Brasil, e vai nos deixar um pouco menos vulneráveis em relação a outras situações que a gente espera não passar, mas certamente passaremos, porque a história é desse jeito, né? A gente tem momentos, pandemias, e resta-nos aqui, enquanto sociedade e governo, e até mesmo o setor privado, se organizar e conseguir, por meio de um objetivo comum, falar, a gente precisa de encarar isso aqui como algo necessário para a nossa nação. Então, ao investir nesse desenvolvimento científico e tecnológico, a gente fomenta a pesquisa
nacional brasileira, compõe infraestrutura de pesquisa como sequenciadores, como os equipamentos de última geração. Isso forma recursos humanos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos. Você forma recursos humanos não só para a pesquisa, mas para os serviços. E amplia essa discussão também quanto à aplicação ética dos resultados dessas pesquisas. Se você encontra hoje uma pessoa na rua e fala, você autoriza o governo a ter acesso aos seus dados? Normalmente, a pessoa mais desavisada e o padrão comum hoje da nossa população falaria, não autorizo, mas o nosso dado já está hoje com as instituições. E se a gente vira para o cidadão e fala, e o seu genoma, se fosse sequenciado o seu DNA, você deixaria esse dado para o governo? Então, vejam, o papel de vocês aqui, o nosso papel, é de cada vez mais tornar esse conhecimento acessível, fazer uma tradução para que diversos públicos possam compreender a importância de uma estratégia como essa. Porque se o participante de uma dessas pesquisas que eu vou mostrar aplicar ali, não autorizo o compartilhamento do meu dado, a grande estratégia ela não vai para frente. Então, a importância de nós, profissionais, sermos claros e entendermos que, para cada público, é necessário uma abordagem diferenciada de comunicação. Um outro pilar, ali em amarelo, é promover o desenvolvimento da indústria nacional de precisão. Todo esse ecossistema que movimenta farmoquímicas, desenvolvedoras de software, de tecnologias diagnósticas, no campo da genômica e da saúde de precisão. E, por fim, existem várias pesquisas que estão trazendo evidências no SUS de provas de conceito ou de projetos pilotos mostrando que a genômica e a saúde de precisão ela é, sim, custo-efetiva e ela tem um racional que pode ser incorporado em grande escala para o SUS, né? Há pouco tempo foi lançado um projeto chamado Exoma SUS, com a finalidade de fazer o sequenciamento do exoma para diagnósticos para as pessoas com doenças raras, né? Uma grande iniciativa e tudo. Essa infraestrutura, esse capital intelectual foi desenvolvido e nasceu da pesquisa. Então, se aproveitou ali parques tecnológicos, infraestrutura, experiências, para ofertar no âmbito da assistência também. Então, daí a importância da gente investir, enquanto sociedade, nesse tipo de pesquisa. Esse é o montante total do investimento que foi feito, tanto com recurso direto, que vem da Lei Orçamentária Anual do Ministério da Saúde, quanto também de programas como PROAD-SUS, PRONON, que é da atenção oncológica, e PRONAS-PCD, que é com pessoa com deficiência, ou seja, de renúncia fiscal e imunidade tributária. 1,3 bilhão. Parece muito, mas ainda existe muita pesquisa boa, com mérito científico, com relevância social, que poderia ser fomentada se a gente tivesse ainda mais orçamento disponível para isso. Não que tenha sido pouco, mas mostra que a gente ainda tem uma resposta muito grande da comunidade científica para trazer ali e endereçar questões de pesquisa. Então, vejam, a Daniele ressaltou, né, pesquisas na área de oncologia, doenças raras, doenças crônicas, doenças infecciosas, negligenciadas, entre tantas outras, com mecanismos de chamada pública para ampla concorrência e uma isonomia na seleção desses projetos de pesquisa. Quando a gente fala do sequenciamento genômico, já foram fomentados, ou seja, financiados, quase 120 mil genomas. Um genoma, uma pessoa. Então, isso tudo no âmbito de projetos de pesquisa. Um deles, né, um grande projeto, é o Genoma SUS, um projeto com diversas instituições, com centros âncoras em todas as regiões do nosso país, justamente para garantir que esses princípios da equidade, eles se traduzam também na pesquisa. A gente não quer uma pesquisa concentrada em determinada região sul-sudeste, né? Robson deu o exemplo aqui de pessoas em comunidades tradicionais, quilombolas. Essas pessoas também são convidadas a participar dessas pesquisas. Eu vou avançar por conta do meu tempo. Aqui é um recorte de alguns projetos em IA. Vejam que muitos deles se focam em machine learning. Alguns estão ali, 40%, no estágio inicial
da maturidade de desenvolvimento tecnológico, né, da escala de maturidade tecnológica, TRL, mas uma boa parcela já está ali em TRL 4 ou 6, que significa que já tem uma validação, que tem um protótipo, que tem um piloto, ou que já vai para estudos clínicos. E desses 25 projetos, 92 prevêem expressamente uma transferência tecnológica, porque a instituição de pesquisa ela não consegue fazer tudo. Em espaços como esses aqui, que o Fórum RNP promove, são super relevantes para a gente conectar indústria, setor privado, né, núcleos de inovação tecnológica, com academia, é um ambiente super salutar. Projetos de diversas naturezas, né, do ponto de vista clínico, oncologia, ginecologia, obstetrícia, clínica geral, entre tantos outros, e que exploram ali temas super interessantes, como a gente vai ver o nosso colega professor aqui falar sobre essa área da telecirurgia, farmacogenômica e, muito importante, apoio da IA e não substituição de uma tomada de decisão em saúde clínica. Vocês podem perguntar onde esse dado vai ser armazenado, como é que é essa infraestrutura, como é que é a proposta do Ministério da Saúde. Então, aqui está o protótipo do nosso banco de dados genômicos. Ele é constituído, ele tem sido desenhado com parceiros, né? E aqui eu queria destacar a valiosíssima contribuição do SIDAX, que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde. É um laboratório vinculado à Fiocruz da Bahia, que nos apoiou, né, com a construção de um pré-projeto que hoje permite a gente avançar em discussões no âmbito de uma Câmara Técnica de Assessoramento ao Programa Genomas Brasil, que conta com diversos especialistas de diversas áreas do saber, não só de bioinformática, mas de ética, de direito, entre tantos outros conhecimentos multidisciplinares como esse assunto necessita. Mas, essencialmente, essa estratégia ela tem 3 componentes: um repositório onde o dado é armazenado, uma plataforma de gestão, que vai ser uma plataforma autoral, desenvolvida para a finalidade do Ministério, que permite conectar as informações do repositório com uma plataforma analítica, que essa, sim, existem várias comercialmente disponíveis, mas a plataforma analítica não acessa diretamente o dado. Então, isso garante soberania, isso garante segurança da informação, de forma que só a plataforma de gestão operacionalizada pelo Ministério o possa fazer. Vou avançar. Esses são todas as medidas e os princípios, as diretrizes que estão sendo discutidas e seguidas, né? LGPD, a Lei 14.874, que trouxe o novo marco legal da ética em pesquisa com seres humanos, e pilares super importantes que já estão lá na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde, de 1980, como a equidade, representatividade populacional, segurança e rastreabilidade, e um benefício central no cidadão, no participante de pesquisa. Para encerrar, aqui são alguns benefícios que a gente vislumbra, a Daniele colocou, o Robson também. A gente vai promover mais ainda pesquisas em larga escala com dados da nossa população, com as nossas características. Um estudo fomentado pelo Programa Genomas Brasil, foi publicado por um grupo da USP, fomentado por nós, publicou na Science, uma das revistas mais renomadas da área da saúde, um estudo inédito com um sequenciamento de 2.700 indivíduos. 2.700 indivíduos. Voltando naquele dado aqui, a gente vê que hoje já existem prontos 65 mil genomas. Só não estão analisados a ponto de serem publicados em revistas, em periódicos e tudo. Mas veja, um estudo com 2.700 genomas completos nos trouxe, de forma inédita, 8 milhões de variantes nunca descritas na literatura científica. Imagina a potência de se analisar todos esses 120 mil genomas sequenciados e, com isso, investigar ainda mais a relação do processo saúde e doença, conectar esses dados com dados da RNDS. Então, o futuro que traz para a gente é um futuro de muita esperança, de muito trabalho, né? Trabalho não falta, tenho certeza que, com todos que estão aqui, são engrenagens desse ecossistema da inovação, da conectividade. E isso que a gente quer é inovação na assistência, é mais qualidade de vida da população, são diagnósticos precoces,
intervenções em que você não deixa a doença aparecer, mas faz uma abordagem precoce, por exemplo, em Alzheimer, que a gente sabe que tem diversos fatores que influenciam demais o curso da doença ou o aparecimento da doença. E a gente quer a população mais feliz, mais saudável, e, consequentemente, isso leva a todo um impacto positivo de desenvolvimento social, econômico, né? Passei aqui 4 minutos do tempo, peço desculpas, mas fico à disposição para a gente seguir na discussão. Deixo aqui os nossos contatos e, mais uma vez, RNP, Messina e Daniele, muitíssimo obrigado por esse convite. Obrigada, Evandro, pela apresentação. É sempre impressionante ver a característica forte de inovação que há nesse programa, quanto dessa pesquisa já está gerando um conhecimento relevante e que tudo isso que está sendo feito é para o benefício da população brasileira, benefício em termos de assistência, de cuidado com o paciente, como a gente viu também nas iniciativas apresentadas também anteriormente pelo Robson. Agradeço muito pela sua apresentação. Agora eu passo a palavra para o professor Marcos e quero saber, professor Marcos, estamos falando de telecirurgia robótica, está no futuro ou tem aplicações acontecendo agora? Eu vou falar aqui no púlpito, acho que a voz não sai quando está sentado, né? Então, pelo menos a minha. Então, primeiro eu queria agradecer à comissão organizadora do RNP, do Fórum RNP 2026, pela oportunidade de estar aqui, na figura da Daniela, do Dr. Messina e de toda a organização. É uma honra muito grande poder dividir esse palco com esse grupo fantástico. Cabe a mim falar um pouquinho sobre telecirurgia, né, o seu papel no Brasil. Hoje, se é futuro ou presente, está tão rápido a evolução da tecnologia em medicina que a gente tem que acompanhar, né? Eu estava conversando agora há pouco, o ano passado, no mesmo Congresso Brasileiro de Cirurgia, a gente estava discutindo sobre robótica. Em um ano, várias cirurgias, telecirurgias aconteceram no Brasil, já vinham acontecendo no resto do mundo, mas em um ano, vários procedimentos foram realizados no Brasil e esse ano a gente teve que discutir sobre a telecirurgia e o papel e a ética, né, e a legislação em torno disso. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, mas eu vou falar muito sobre dispositivos, devices, porque as companhias elas são privadas, a grande maioria, né? Então, falar um pouquinho de telecirurgia, a gente tem que voltar um pouco atrás e falar sobre o desenvolvimento da cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica ela começa com a ideia de você proteger a equipe médica de modo geral, e levar o acesso ao tratamento o mais rápido possível dentro de um cenário de guerra, né? Então, isso dentro de um sistema americano, de um programa de desenvolvimento de defesa, o coronel Satava, ele discute a criação de cirurgias, telecirurgias, telecomandadas, para que se levasse o cirurgião, né, o mais rápido possível ao cenário de batalha, isso na Guerra do Iraque, década de 1990. Né? Então, os primeiros sistemas foram esses de telepresença do Green, né, em que, de maneira mais ou menos semelhante ao que a gente tem hoje, né? Então, uso de telecomando, equipamentos cirúrgicos e, na outra ponta, o paciente em si. Isso evolui para um sistema foi o ISOP, ZIUS, já com braços robóticos, ótica comandada, conectada à mesa, sistema obedecendo o comando de voz, né? Até que evolui para essas companhias ISOP e a fundação da Intuitive, elas se fundem no ano de 2003, né? E nesse período 2002, 2003, já se teve, né, a realização, né, foi realizada a primeira cirurgia, telecirurgia, comandada de Nova York com um paciente em Estrasburgo, na França, né? Isso demandou um uso imenso do que existia disponível até então, né, cabo submarino de dados, transmissão,
obviamente, a imagem não tinha a definição que existia até então, mas a latência, que é um dado absolutamente importante, foi de 150 milissegundos. Né? Isso pensando nessa distância, né, e naquela ocasião, né, foi um feito memorável. Né? Só que o custo envolvido nisso foi muito grande. Né? Então, com isso, o que houve nesse processo? A telecirurgia, pela demanda de tecnologia envolvida e o custo, ela foi um pouquinho deixada de lado e se desenvolveu a cirurgia robótica em si. Né? Porque a cirurgia robótica, o comando é em loco. Então, a gente não tem a questão da transferência digital, da conectividade nesse processo. Né? E o que aconteceu ao longo do tempo foi um aumento exponencial de plataformas robóticas, desenvolvimento de dispositivos e tudo mais. O sistema da Intuitive da Vinci foi o primeiro, o mais conhecido ao redor do mundo. Ele começa com esse sistema em que você tem um sistema robótico, um sistema de visão e um carrinho de console cirúrgico, em que o cirurgião fica comandando o aparelho e o paciente no mesmo ambiente. Né? Algumas vantagens do sistema é que existe a qualidade do movimento é de 720 graus de liberdade. O braço robótico ele é melhor do que o braço humano nesse sentido. E com uma visão 10 vezes aumentada, isso aumenta muito mais a precisão cirúrgica. Ao longo do tempo, isso se desenvolve para um sistema. Isso se desenvolve por vários sistemas até chegar nesse recém-lançado nos Estados Unidos, que é um de 5ª geração. Então, aquele que mostrei é a primeira geração, já foram 4 gerações depois dele. Né? Outros sistemas já foram liberados pela Anvisa, né, como o da Medtronic, sistemas da CMR Versius, sistemas chineses como o Microport Tomei. Ainda há outros por vir também, né, como esse da Johnson & Johnson, esse da Hinotori Medicaroid japonês. Então, a cirurgia robótica, basicamente, é um telecomando. Né? Então, a gente tem, na cirurgia, a gente tem um console, um robô, propriamente dito, que está com o paciente, um carrinho de visão que comanda todo o processo. Isso é a cirurgia robótica. Né? Então, a gente não tem a questão da distância. Né? Então, existem muita tecnologia em desenvolvimento, inteligência artificial, né? Já se tem conhecimento de um robô operando um modelo animal sozinho, né? Uma retirada de vesícula só com inteligência artificial no modelo animal. Então, isso caminha a passos muito rápidos. Né? O modelo atual de aprendizado da cirurgia robótica é bastante trabalhoso. Basicamente, em sistemas privados, né, são cursos de online, uso de aprender o uso desses dispositivos, fazer muita simulação. Talvez a cirurgia robótica seja o que melhor se desenvolveu na medicina, no sentido de usar as simulações como existem na aviação, para que exista melhor treinamento e menos erro, e mais treinamento de eventos adversos e tudo mais. Né? E para um cirurgião ele conseguir operar sozinho, ele ainda precisa fazer uma certificação e fazer cirurgias proctoradas. Então, o papel de um tutor, um mentor, um proctor é de extrema importância para a certificação desse cirurgião robótico. E, nesse contexto, aparece a telecirurgia robótica. Né? Agora, o que houve muito foi o desenvolvimento de tecnologias para transmissão de dados. Isso, nesse ponto, as empresas chinesas estão um passo à frente do que as empresas americanas, britânicas e tudo mais. Então, isso a gente começa já com alguns relatos de cirurgias robóticas, principalmente no mundo e no Brasil também. Né? Isso aqui foi um estudo que realizamos lá no Hospital das Clínicas, entre o hospital, a Faculdade de Medicina da USP e o Hospital Universitário, 15 quilômetros de distância. Primeiramente, um modelo de desenvolvimento de segurança, de padronização de técnicas e tudo mais, né? E também, principalmente, a questão de avaliação da rede e infraestrutura para essa transmissão de cirurgia, para evoluindo para um segundo passo,
3 ou 4 meses de diferença entre esses dois estudos. Um estudo clínico com cirurgias realizadas, de fato, dentre 5 cirurgias comandadas nesse processo, né, nessa distância, uma latência de 12 milissegundos. Óbvio, a gente está falando em 15 quilômetros, uma latência de 12 milissegundos. Isso é imperceptível, né? Mas o que é aceitável é uma latência até 300 milissegundos. Vejam que 20 anos atrás, 150 milissegundos de Nova York à França, né? Então, hoje, 300 milissegundos é algo aceitável, é algo absolutamente factível em qualquer localidade do planeta. Talvez, em muito pouco tempo, a gente esteja falando alguma coisa até mesmo em estação espacial e tudo mais, né? E nesse meio tempo de 1 ano, a gente tem tudo isso daqui. Telecirurgia de São Paulo a Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Nordeste, Hospital de Amor, fazendo também cirurgias telecomandadas, até isso aqui, uma cirurgia de retirada de um tumor de rim do Brasil, Paraná, ao Kuwait, né? Então, a cirurgia, o ensino, enfrenta um processo hoje muito difícil, importante, né? É importante e difícil ao mesmo tempo, né? O número de egressos das faculdades de medicina vem aumentando muito, mas o número de vagas em residência médica continua baixo. Então, não tem menos do que 20% de vagas em residência para todos os egressos de cursos, né? A busca pela residência de áreas cirúrgicas ela vem se reduzindo também, e a formação do cirurgião ela é mais longa, né? Ela exige mais tempo de cirurgia geral, mais a especialidade. Então, isso também é outro fator que acaba reduzindo o interesse das áreas cirúrgicas, né? E a redução de números de cirurgias abertas, né? Então, por conta do menor invasibilidade, melhor tempo de recuperação, melhor desfecho para o paciente, então as cirurgias abertas, que eram as cirurgias que os jovens cirurgiões aprendem, vem cada vez reduzindo. Então, o ensino da cirurgia tem se tornado cada vez mais complexo, né? E, nesse contexto, o modelo de treinamento em cirurgia robótica pode ser algo treinado, simulado e tudo mais, que possa ajudar o paciente e o egresso, né, o aluno, nesse processo. No entanto, existem poucos centros formadores de cirurgia robótica, depende de investimento próprio do interessado, né? E existe uma curva de aprendizado muito grande. A telecirurgia no Brasil, ela tem alguns pontos, né? Ela está basicamente baseada em hospitais privados, poucos hospitais públicos com esse domínio, né? A telecirurgia possibilitaria treinamento de cirurgiões à distância. Hoje, o proctor, o mentor, ele precisa se deslocar até onde o cirurgião em treinamento ele está realizando a cirurgia, né? Lembre-se, são necessárias algumas cirurgias proctoradas para que esse cirurgião ele alcance a certificação e possa caminhar sozinho, né? Então, existe a figura muito importante do proctor, que tem que se deslocar a grandes distâncias. A telecirurgia ela pode facilitar demais esse processo. A gente poderia permitir o acesso da população ao tratamento. Então, um cirurgião, a população não precisaria se deslocar até os grandes centros para obter acesso a uma cirurgia de alta complexidade já desenvolvida em larga escala nos grandes centros, né? Principalmente conexão de hospitais públicos para troca de experiência, informação e principalmente ensino, né? E, obviamente, há uma necessidade de treinamento básico da equipe local nesse sistema robótico. Eu já estou finalizando. Os 5 pilares da telecirurgia segura, a equipe local tem que ser qualificada, né? Não adianta a gente operar o paciente e deixar o paciente no local com uma cirurgia uma equipe que não tem qualificação. Se acontece algum erro de conexão, se acontece qualquer problema, a equipe local tem que assumir essa cirurgia, né? O segundo passo, a conectividade. Como eu falei para vocês, né, a gente tem algo que chama-se redundância, né? Não basta ter uma conexão só, uma fibra dedicada, a gente precisa ter a conexão 5G, fibra dedicada, fibra comercialmente viável, precisa de uma infraestrutura tecnológica, suporte técnico e protocolos de segurança, tanto de dados como de proteção de dados para isso também. Desafios: treinar times locais e hubs, é absolutamente fundamental isso. Um suporte técnico, backstage da telecirurgia enorme, enorme. Parece
só alguns atores ali, mas o backstage é fantástico quando essas cirurgias acontecem. Estrutura de transmissão de dados com redundância física e wireless. A gente fala em 5G, mas o 6G já está aí. Segurança de dados, ter uma legislação de segurança para o paciente e a responsabilidade do ato cirúrgico, porque a telecirurgia robótica ela desloca fronteiras técnicas e também fronteiras de responsabilidade. A proctoria deve ter função, limites e responsabilidades explicitamente definidos, né, porque é corresponsável, né? As telecirurgias exigem legislação, licenciamento, governança, segurança de dados, e a gente está falando em múltiplas jurisdições, e quando a gente falar de países diferentes, também isso vai aumentar um pouco mais a complexidade. E, por fim, a distância nunca pode diluir a responsabilidade pelo paciente. Então, essa é a minha apresentação, peço desculpas por avançar o horário, mas espero que tenha ilustrado um pouco mais. Obrigado. Professor Marcos, agradeço pela excelente apresentação e por tantos exemplos práticos que você trouxe, e inclusive no território nacional. Estamos vendo que a maior parte das aplicações elas acontecem em hospitais privados, mas já acontecem primeiras aplicações e avaliações sendo feitas no SUS. Naturalmente, tem os seus benefícios e também tem vários desafios associados e que a gente precisa também discutir. Obrigada pela apresentação. O nosso tempo está esgotado, mas eu acredito que a gente tenha um tempo para uma ou duas perguntas que a plateia queira trazer. A resposta é não temos tempo para perguntas. Você pode fazer pelo menos uma. Mas com certeza teremos tempos depois aqui para vocês poderem conversar e trocar ideias sobre o tempo, tá? Mas a gente precisa respeitar o tempo que a próxima palestra está. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, pode ser? Claro, por Podemos favor. tirar uma foto aqui oficial do evento? Então, vamos ficar Então, de pé deixa eu aqui pra gente poder aproveitar tirar uma foto. aqui, agradeço a todos, agradeço a nossa mesa aqui, muitíssimo qualificada, Robson, Evandro, professor Marcos, por compartilharem tanto conhecimento, ações e aplicações que estão acontecendo. O potencial é gigante, como a gente pode perceber aqui. Agradeço a todos vocês também pela presença e vamos ficar, em algum momento, aqui à disposição para também conversar com vocês. Obrigada a todos. Salva de Ótima palmas, tarde. gente.